Esses dias eu fiz um vídeo aqui no YouTube contando a história da confeiteira que tirou a própria vida, né, por conta das dívidas que ela estava envolvida dentro do mercado de eventos. Contei um pouco sobre o que aconteceu comigo, eu cheguei a 450 mil reais em dívida e contei um pouco sobre, claro, o porquê que isso estava acontecendo com ela, dentro do que eu tinha de informações, não é uma pessoa da qual eu conheço, mas esse vídeo tá aí, tá no meu YouTube, eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo, se você quiser assistir. Não sei se eu consigo colocar aqui em cima, mas se eu puder eu já coloco ali pra você assistir em seguida, tá bom? Só que daí isso gerou, assim, centenas e centenas de comentários. Inclusive, alguns deles poderiam virar vídeo aqui do YouTube. Talvez virem, mas esse específico eu quis questão de trazer pra você, porque foi uma conversa que eu tive com uma seguidora lá no meu Instagram. Eu vou chamar essa seguidora de Angélica, tá? Eu não vou dar o nome real dela, também não vou falar o nome da cidade dela, não quero expor ela, mas eu vou trazer certinho toda a mensagem que ela me trouxe e conforme eu for lendo, eu quero ir trabalhando essa mensagem com você para que se você estiver nessa situação de dívidas na confeitaria, o que é que a gente pode pensar em fazer para que você saia dessa situação. Não é uma resposta única, não estou olhando a fundo o negócio dela, eu vou trabalhar somente com as informações que eu tenho aqui e tentar ajudá-la e te ajudar também, tá bom? Então a Angélica me mandou assim, ó. Bom dia! Hoje de manhã recebi da minha ginecologista o seu vídeo, aquele que eu falei da confeiteira, enfim, e chorei muito ao assistir. Estou passando por uma fase difícil por aqui. Talvez você possa me ajudar a sair de tudo isso. Já assisti ao vídeo. E aí eu falei pra ela, bom dia, me conta o que está havendo por aí. Inclusive, gente, o meu Instagram eu tenho quase 110 mil seguidores, mas você pode me mandar mensagem lá que sou eu que olho o meu direct, tá bom? Então a gente consegue conversar, às vezes eu até convido a aluna para fazer uma call comigo, às vezes não, depende da situação, depende do que é o assunto. Neste caso, como ela escreveu muitas coisas, eu falei, cara, eu acho que eu consigo ajudar mais pessoas lendo a mensagem dela e ajudando ela em vídeo. Então, cada caso pode ser um caso, né? E, eventualmente, se a Angélica, depois de ver esse vídeo, falar, Veri, ainda quero fazer uma consultoria particular com você, eu também faço, tá? Então, é só me chamar também no direct que eu explico direitinho pra você. Moro no interior, um lugar chamado Papapá. Fica a 37 quilômetros de Papapá, que é uma cidade lá do Mato Grosso do Sul, tá? Há 6 anos eu comecei nesse ramo da confeitaria. Aqui é um vilarejo com 500 moradores. Em volta moram em torno de 2.800 pessoas, em chácaras. Aqui eu vendo de 8 a 10 mil reais por mês, mas entramos em dívidas e não estamos conseguindo sair. Já pensei em desistir de tudo. Tá, vamos começar por essa parte, tem bastante coisa ainda para ler, mas aqui eu acho que a gente já tem algumas coisas para conversar. Caceta. Ela mora numa cidade de 500 habitantes. Em torno, nas chácaras em torno, tem mais 2.800 pessoas. A gente tem um problema meio grande aí quando se trata em relação à capacidade de clientes mesmo. Não tem muito o que fazer. Imagine assim que você mora num prédio, né? Um prédio que tem 500 pessoas. Hoje em dia não é tão difícil, né? Esses que tem mais de um bloco é bem comum. Cara, será que só as pessoas desse prédio são obrigadas a serem as pessoas que vão sustentar o seu negócio? É pouca gente, você entende? Então a única forma de eu ter um faturamento maior atendendo poucas pessoas é abrindo o meu leque de produtos, que é o que eu acho que ela faz, tá? Então ela não é dos doces finos de eventos não, inclusive agora daqui pra frente eu tô cada vez mais produzindo conteúdo para confeitaria em geral, porque eu tenho muito conhecimento, eu consigo ajudar qualquer segmento. Nesse caso aqui é inegociável que ela seja confeiteira, faz tudo. O problema é que, vamos supor, 500 pessoas, nem vou olhar para as 2.800 que estão um pouco mais afastadas e que provavelmente muitas compram dela. A gente está pensando numa cidade de 500 pessoas, são 500 aniversários no ano, tecnicamente. Todo mundo que faz aniversário compra um bolo? É mentira. É claro que não. Na minha infância mesmo, minha mãe comprou uma vez, 2. E foi pra minha irmã. Eu nunca ganhei um bolo de aniversário, olha só, agora que eu me toquei disso. Bom, eu lembro que, porque a vida, minha mãe fazia. E daí uma vez a minha irmã fez, sei lá, 6 anos, ela ganhou uma festa, eu nunca ganhei festa.
tá? Mas enfim, traumas à parte, a minha irmã ganhou essa festa. E aí depois, quando a minha irmã fez uns 9, 10 anos também em casa, minha mãe comprou um bolo. Eu lembro que era um bolinho assim, desse tamanhinho. Ela comprou uma panificadora ali perto de casa, uma delícia de bolo, a gente achou incrível. E foi as únicas vezes. Mas os outros anos eram ruins? Não, minha mãe fazia, ela sempre fez. A vida inteira a minha mãe fez os bolos da nossa família. Então, quando a gente pensa no universo de 500 pessoas, cara, com sorte, 10% são clientes dela. Então, assim, clientes fiéis que sempre compram, né? E ainda assim, eu acho muito, tá? E a chance de uma concorrente entrar na cidade, dividir esse público é imensa. Então, pouca gente é sinônimo de pouca venda, a não ser que eu amplie o leque. Ah, vou fazer também os salgados, vou fazer almoço, vou fazer marmita. Eu não sei se ela faz, eu acho que se faz ela não posta no Instagram. Eu dei uma olhada no trabalho dela, inclusive um trabalho muito bonito, trabalha muito bem. Mas a gente tem esse primeiro problema, que é para entrar mais pessoas no meu funil, eu tenho que abrir funil. Não tem jeito, tá? Até acho milagre, ela tá vendendo de 8 a 10 mil por mês. Vamos lá. Aí ela contou assim pra mim. Nós montamos a doceria. Então, acredito eu que ela que abriu uma loja de rua, tá? Quando ela diz montamos a doceria. Ficamos 2 anos trabalhando em um ponto comercial nosso mesmo, que construímos. Então, eu acredito que ela tinha um terreno, ou ela usou o próprio terreno da casa dela, construiu um espaço, gastou dinheiro fazendo essa construção, mas não conseguimos manter as duas despesas, de casa e da doceria. Daí fechamos e retornamos a trabalhar em casa. Então você veja, ela não me falou quanto que ela estava vendendo nessa época que ela montou a doceria. Mas eu acredito que não deva ter subido tanto. Então, esse é um erro muito comum do empreendedor, tá? Muitas alunas me perguntam assim, qual que é a hora de eu sair de casa, Veri? A real é que existe um pouco de salto no escuro, um pouco de fé e de confiança. Mas, por outro lado, existe uma análise métrica dos dados, tá? A gente tem que pensar o seguinte, a nossa empresa ela é composta de 4 centros de custos principais. O primeiro centro de custos é o seu gasto com ingredientes, que eu chamo de CMV. Eu não, né? A literatura chama de CMV, que é custo de mercadoria vendida, que é basicamente o custo que eu tenho com os ingredientes que vão compor a minha receita, tá? Esse CMV, ele deve girar de 18 a 30% ali do preço final de venda do meu produto, tá? Em outras palavras, se eu pegar um doce e multiplicar por 3, por 4, por 5, vai dar certo, tá? Não é bem assim, mas vai dar certo, porque tá numa média, tá? O que ele não pode ser é nunca acima de 30%, ou seja, eu nunca posso pegar um custo que eu, gastei R$2, vou vender por 4. Aí fica 50% de CMV, acima de 30, não pode de jeito nenhum. E abaixo de 18, tipo um CMV de 10%, ou seja, gastei R$1 e tô vendendo por 10. Não é recomendado, não é proibido, mas normalmente quem consegue fazer isso são pessoas que estão num outro nível de posicionamento diferente da gente que é confeiteira caseira, tá? Como assim, Veri? Por exemplo, uma loja no shopping. Quantas vezes você chegou lá e tinha um brigadeirinho desse tamanho, assim, R$12? Você sabe, você que gastou R$1,20, R$1,50 para fazer aquele brigadeiro, dependendo da cobertura, não passou muito disso. Ou seja, tá na cara que tá super sobrefaturado. Mas por quê? Porque as pessoas do shopping são ruins? Não, é porque é um outro modelo de negócio, é porque envolve um custo muito maior de operação, envolve um custo de aluguel muito maior, é outro cenário, de marketing inclusive, né? Mas para quem trabalha em casa ou tem uma pequena confeitaria de rua, um CMV saudável vai girar ali de 18 a 30%. Não vamos deixar nem no 33%, que esse já seria uma situação atípica, para você conseguir chegar no preço do teu produto. Beleza, eu não tenho ideia de como estava a precificação dela, tá? Então, ela não falou nada sobre como estava essa precificação. Só que eu trago isso por quê? Porque eu estava falando dos 4 centros de custo. O segundo centro de custo que forma uma empresa é a mão de obra. No caso aqui, é ela e o marido. Então, quando a gente tem um faturamento, eu vou arredondar, ela falou de 8 a 10 mil, vamos arredondar para 10 mil, que fica mais fácil de você entender essa conta comigo. Quanto que ela deveria retirar desses 10 mil para pagar a si mesma, ao seu marido, a luz da casa dela, a água da casa dela? Um salário.
A mão de obra, ela é salário, tá? E é um salário compatível com o mercado. Então, se ambos trabalham o dia inteiro em função desse negócio, se eu fosse contratar 2 pessoas para trabalharem na minha confeitaria, qual seria o valor? Sei lá, 4 mil reais? Então é 4 mil reais que vocês têm que receber dessa confeitaria todos os meses. Ah, Veri, mas minhas contas de casa são 6. Tudo bem? Só que aí a gente vai de novo olhar para a empresa como um todo e aí a gente vai ver para aumentar o faturamento, porque eu vou tirar o excedente do lucro, porque eu sou empresária, né? A mão de obra é meu salário pelo meu trabalho, mas eu como empresária quero retirar a mão de obra e quero retirar o lucro também ao final de cada mês. E isso é bem importante da gente entender, tá? Beleza, tá? E aí a gente tem o lucro, que eu já falei, que é um terceiro centro de custo, que é importante ser olhado, porque do lucro eu pago o investimento em marketing, eu pago os móveis dessa cafeteria, dessa doceria que ela montou. Então eu monto meus negócios a partir do lucro, porque a mão de obra não serve para pagar isso, tá? E aí, por último, eu tenho os gastos gerais, e normalmente é aqui que a pessoa faz a cacaca quando ela sai de casa. Porque você trabalha em casa, você não se autopaga, você não se reembolsa da luz que você gasta, do gás que você gasta, ou se reembolsa menos, né? A gente sabe como é que é. E muito menos você não se reembolsa de um aluguel que você deveria pagar para si mesma. Se a tua confeitaria está usando a cozinha da sua casa, a tua confeitaria é uma pessoa jurídica, uma pessoa. Mesmo que você não tenha o CNPJ, você já deveria estar pensando nela como uma pessoa. E aí você pega essa pessoa, coloca dentro da tua cozinha e não cobra aluguel. Aí quando você sai da sua casa e vai para um espaço locado, nesse caso ela diz que ela mesma construiu, mas tem os custos de construção, que entra também, né? Se vai pagar mês a mês parcelas, tudo sobe muito. Cara, você vai do nada ter R$1.000 de gastos a mais. E isso sem ter um faturamento que não deveria ser de R$1.000 a mais, deveria ser de uns 2, 2,5 a mais, no mínimo, para compensar. Então, quando a gente para pensar nisso, qual é o momento de eu sair de casa? O momento é quando eu faço a minha rodinha das finanças e eu consigo ter clareza. Todos os meses eu faturo mais ou menos isso. Desse valor, mais ou menos isso daqui é meu gasto com ingredientes. Mais ou menos isso é o valor que eu me pago de mão de obra. Mais ou menos isso é o que eu gasto de gastos gerais. E se eu sair de casa, não será mais isso, será esse outro valor, né? Porque você tem que fazer um comparativo. Se tá sobrando lucro ou não tá. Essa é a primeira visão que eu tenho que ter do meu negócio. Uma vez que eu tenho essa visão, aí eu falo, beleza. Se eu sair de casa, vai ser apertadinho. Hoje eu faturo 10 mil, vou ter que faturar 12. Agora, beleza, eu tenho público para comprar 12, porque eu já esgotei toda a minha cidade, são só 500 habitantes. Ou, ao sair de casa, eu vou perder clientes, porque as pessoas vão ficar com inveja. Sabe Deus o que pode acontecer, né? Só de mudar de ponto, sair de casa e alugar um espaço, não significa que num primeiro momento vai aumentar o faturamento. E isso também é contraintuitivo, né? Normalmente, qualquer empresa, quando sai de um ambiente e vai para outro, nos primeiros meses tem uma queda de faturamento normal e esperada. 30%, 40%. É difícil ter um boom imediato. Pode acontecer, mas é difícil. E aí, para ela aconteceu isso. Ela fala assim, desde então as vendas caíram. E ela mora a 70 quilômetros da capital, tá? Que é Campo Grande. E ela tá pensando em se mudar para Campo Grande e recomeçar do zero. Eu coloquei a nossa casa para trocar por uma casa em Campo Grande. Aí ela fala em seguida, mas eu amo tanto morar aqui que o medo de recomeçar me faz chorar. E muito. Então vamos lá. Eu entendo, tá? A gente acha que... Eu não sei você, mas quando eu era criança, assim, eu não via minha mãe chorar. A minha mãe, ela não chorava na minha frente. Não sei como é aí, mas pra mim era assim. Eu vi minha mãe chorar uma vez. Eu devia ter uns... Ó, pra você ver como ela não chorava na minha frente, que eu lembro até hoje. Eu devia ter uns 9 anos e ela teve uma crise de choro porque ela lembrou da mãe dela. A mãe dela faleceu, ela tinha 13 aninhos de idade, então ela não teve a mãe dela na vida dela, e para ela isso é algo muito marcante. Foi a primeira vez que eu vi ela chorar, depois de idosa, de velha, né, que ela hoje solta mais os sentimentos e volta e meia acaba demonstrando mais. Eu, ao contrário, não, eu sou um poço de sentimento desde sempre. Meu filho já me viu chorar um monte de vezes, eu não me escondo, eu acho que é importante saber que a gente é humano, que a gente sofre, que a gente sente dor. Só que aí a gente tem isso, né? A gente acha, eu pelo menos durante muito tempo, eu achava que adulto não chorava.
né? Porque minha mãe não chorava, meu pai muito menos. Então, assim, adulto não sofre, adulto não tem problema, adulto chora sim. Tem medo pra caramba. Eu todos os dias me questiono. Eu falo, gente, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? O que eu posso fazer pra melhorar? E às vezes eu faço ações que não dão resultado e aí eu me desespero. Então é normal chorar, é normal ter medo. E acolha seu medo, respeite seu medo e tome decisões sensatas. Você não é uma concursada pública, você tem know-how e conhecimento e capacidade para ser uma confeiteira. A vida adulta, ela é assim, a gente vai com medo mesmo, né? Eu fui no Congresso da Felicidade esses dias atrás, e aí um palestrante falou assim que ele sonhava em trabalhar muito para um dia ter muito dinheiro para poder morar no campo. E aí ele, pô, mas que bobeira, né? Tipo, um dia ele se tocou, ele falou, cara, eu vou morar no campo. Ele tinha como fazer isso. E ele foi morar no campo. A questão aqui é, você já está vivendo uma vida dos sonhos, morando no campo, só que a custo de quê? Você tem opções. Uma opção é arrumar um emprego realmente, ter uma renda pequena, talvez não o suficiente para o que você precise, e viver a tua vida em paz na cidade que você tá. A outra opção é você ser adulta e encarar uma fase na tua vida e depois voltar quando der. A gente não pode ser tão apegado às coisas. Eu sei que dói, mas assim, eu aprendi a me desapegar, sabe? Eu moro no mesmo apartamento faz mais de 10 anos, então não por casa, mas ateliê. Eu mudei 4, 5 vezes de ateliê, né? Eu mudei para um, daí mudei para outro, e cada vez uma grana, cada vez perdendo coisas. E a última foi a mais difícil, que foi em junho do ano passado. Junho do ano passado, que eu saí do meu ateliê de quase 200 metros quadrados para vir para o meu estúdio aqui, que tem 35 metros quadrados. Por opção, por escolha, porque eu falei, vou focar mais nas aulas, vou fazer uma ou outra encomenda, não vou mais ter um monte de funcionário. Foi uma escolha, porque as aulas, graças a Deus, estão dando certo. Só que não foi fácil. Eu levei 6 meses para de fato devolver o imóvel. Porque eu tava muito apegada, o ar-condicionado que eu gastei, aí tem que vender. Sabe aquela coisa de apego mesmo? Cuidado com o apego. Às vezes a gente tem que só ser adulta e tomar a decisão que é melhor pra gente, sabe? Eu iria pra Campo Grande sem sombra de dúvida. Aí você falou, eu sei que eu sou capaz e tenho potencial, sou corajosa, também acho que você é. Aí ela falou lá, ó, nós morávamos em Rondônia, tivemos que nos mudar por conta de um tratamento, ela tem lupus. Faz tratamento em Campo Grande. Então ela já vai para Campo Grande uma vez por semana, 70 quilômetros, e compras ela faz lá. Qual que é o problema de ter que fazer compra longe? Primeiro você tem que gerenciar um estoque muito maior. E depois que, se você não tiver estoque, você não tem como pegar encomenda. Deve perder encomendas por conta disso. E aí você diz não para um cliente uma vez, você diz não outra vez, o cliente não compra mais. Isso já tá com uma quantidade de clientes pequenos, uma cidade pequena, né? Em meio a tantas coisas, preciso ser forte e corajosa para trabalhar. E aí eu perguntei para ela, né, de qual que era o valor do faturamento que ela tinha hoje, né? Ela falou, caiu o faturamento, e ela falou, hoje 7 mil mensal. Então, ela diminuiu 20, 30% do faturamento que ela tinha. Aí ela falou, pensei em me mudar para a capital e começar com delivery. Cara, eu não recomendo delivery, sendo muito honesta, tá? O delivery, ele é um sócio no teu negócio. Ele é um sócio que ganha mais dinheiro que você, porque ele ganha 27% em média. Ah, mas um monte de gente faz assim, eu sei. Mas eu não recomendo, não é o caminho que eu seguiria. Se eu tivesse que recomeçar do zero, zerinho, me tirou tudo assim e tal, não vou dizer que eu não abriria um delivery, provavelmente eu abriria pra... Eu falo que é o estanca-sangue, sabe? Aquela coisa assim, tipo, meu Deus, eu preciso vender algo essa semana e se eu não vender nada, eu tô ferrada. Mas não é algo que eu acho sustentável, nem a pequeno prazo, é a micro prazo ele se salva. Mas a médio, a longo prazo, muito menos. Assim, o delivery ele não é, na minha visão, o melhor caminho para você investir. O que você fala ali para mim? Ó? Quem sabe posso faturar mais e ter uma vida mais tranquila. Cara, vida tranquila com delivery não tem, tá? Não tem. E organizar o financeiro, muito difícil, vai enxugar gelo, tá? O que eu faria? Muda para outra cidade e vai procurar relacionamentos. O que é relacionamentos? É fazer conhecer gente, né? É frequentar a igreja, se você não é da igreja, procurar algum curso gratuito de gestão que tenha na cidade.
normalmente tem vários, frequentar a praça e talvez até vender na rua, porque ao fazer isso você consegue criar relacionamento. Aonde que muita gente erra? Vende na rua, comprou, beleza, beijo, tchau e não tem contato. Eu falo assim, para quem você vender, você tem que pegar contato. Porque o teu maior valor é o contato que você vai fazer depois. Enviar um cardápio no WhatsApp, né? Oi, tudo bem? Hoje você comprou meu brigadeiro, eu tô te mandando meu cardápio para você conhecer as outras opções que eu faço. Se quiser encomendar, vai ser um prazer. Abrindo a tua rede de contatos, tá? Como você fez já na tua cidade e agora teria que fazer de novo em outra cidade. E aí, para ganhar dinheiro de verdade na confeitaria, é o mercado de eventos. É o mercado que, se mal administrado, pode falir, né? Mas é um mercado que, se bem administrado, é onde vai te dar dinheiro de verdade. Então, montar um cardápio de doces finos, se apresentar para os cerimonialistas da cidade, mostrar o seu diferencial, porque você é caprichosa. E é muito fácil fechar festas de 2, 3, 4 mil reais, uma única encomenda. E aí, se faz isso toda semana, é muito mais fácil, inclusive, né? E aí ela fala aqui, ó, eu trabalho sozinha na produção, meu esposo fica com parte do financeiro, mas a renda que temos é da doceria. E ela ainda ajuda a filha que faz faculdade. Então, assim, hoje eu vejo que essa doceria tá muito pressionada. É uma doceria que tem um faturamento relativamente baixo, 7 mil reais, e faz com que 3 pessoas sejam sustentadas a partir dessa doceria. 2 principalmente, você e seu marido, e ainda uma filha que já faz faculdade, mas ainda precisa de apoio, e faz tudo certo. Exatamente assim. Só que, por outro lado, é ali que a gente acaba se pecando, porque eu tenho uma pressão muito grande financeira desse negócio que não tá tendo um faturamento correspondente a isso, tá? E aí ela pediu para dar uma olhada no Instagram dela, aí eu achei muito bonito o trabalho dela, não vou divulgar aqui, mas ela trabalha com tudo, né? Daqui a pouco eu abro o Instagram dela e dou uma narrada no que tem. E aí eu perguntei aonde que ela vende além do Instagram, porque no Instagram dela, até vou abrir aqui, tem 1.300 seguidores, né? É pouca gente. E é um trabalho muito bonito, nossa, bem acabado, os bolos muito bem espatulados. Tem de tudo, né? Tem desde pudim, tem de tudo, realmente, aqui. Bolo o copo da felicidade, mas é mais bolo. Realmente, assim, o foco dela é maior, é bolo mesmo. Inclusive, eu acho que você devia, Angélica, postar no seu Instagram mais doces, né? Eu vi que você postou uma foto de brigadeiros, porque os doces são vendidos em volume, né? A pessoa compra um centro de brigadeiro, 200, 300, isso já te ajudaria a aumentar o faturamento por encomenda. Talvez você já venda isso por conta do faturamento que você tem, mas não tá muito claro isso no teu Instagram. E aí ela falou que ela vende no WhatsApp, provavelmente para clientes que já compraram e boca a boca, né, que vai chegando no WhatsApp, e alguns grupos do Facebook. Eu não sou muito fã de grupo do Facebook, eu acho que o cliente que vem dos grupos do Facebook tende a ser um cliente que busca preço barato, o que nem sempre é um problema, mas na longo prazo não é um jogo muito legal, tá? Ela diz que faz 6 posts por dia no Instagram, eu não cheguei a verificar se é verdade isso, ela diz que faz por aí, e tem dias que até mais do que isso. Comecei a pensar que o público que eu vou atender por aqui é muito pouco, exato, foi o que a gente conversou. Para comer aqui, para comprar, tem clientes que às vezes atendo 2 dias, às vezes 5 clientes no dia, eu acho bastante para 500 habitantes na cidade, tá? E a maioria das vendas ela faz no WhatsApp, a pessoa só vai na casa dela e retira, né? Será que eu deveria reabrir a loja física? Não, com certeza não nessa cidade. E nem na outra. Eu começaria dentro de casa numa nova cidade e aí vai fazendo o nome. E como você tem um vínculo com a cidade antiga, você pode ainda manter a clientela da cidade antiga e combinar que, sei lá, sexta-feira é o dia da entrega na cidade antiga, sabe? E aí você avisa esses clientes, manda mensagem no WhatsApp, diz que sexta-feira você vai estar na cidade, leva e volta para Campo Grande, sabe? Então, eu acho que esse seria o caminho. E aí eu perguntei pra ela sobre as dívidas dela, porque ela falou que estava muito endividada, que estava muito ferrada. E aí eu perguntei, quanto de dívida você tem hoje? E aí ela me disse, valor total, 73 mil reais, porque tínhamos nosso carro quitado e cometemos o erro de refazer o financiamento, tá? Ela pegou 15 mil e tá pagando 40 mil. Putz, que juro alto, né? E agora não estamos mais conseguindo pagar a parcela, já estão 3 vencidas, enfim, tá pagando. Então vamos lá, 75 mil reais em dívida. Como que ela poderia fazer para solucionar? A primeira coisa é separar as contas, tá? Então tem que ver aonde está essa dívida, se está no nome físico ou no nome jurídico dela. Isso é bem importante. No meu caso, quando eu tinha 450 mil em dívidas, as minhas dívidas estavam todas
no meu CNPJ. Vere, mas quando o seu CNPJ tá sujo, tua pessoa física não fica suja também? Fica, mas ela demora mais para ser atingida do que só o CNPJ. Então, a primeira coisa que eu fiz foi abrir uma conta no nome da minha mãe, olha só, né? Com o CPF dela, minha mãe não era sócia no papel do CNPJ, ela era uma MEI, era uma ME, não era MEI mais, era uma microempresa limitada. Isso. Acho que era, enfim. Mas era uma empresa limitada, né? Era eu e eu mesma, e Irene, não. E tem um filme, tá? Só pra quem não entendeu a referência. E aí, na época, a gente abriu uma conta no nome da minha mãe. Minha mãe tinha a conta dela, mas a gente abriu outra conta no nome da minha mãe, pra não misturar. E todo o dinheiro, qualquer encomenda que entrou durante uns meses, não sei, 4 meses, 5 meses, durante um tempo, 100% do dinheiro que entrava na minha conta ia para essa conta da minha mãe. A partir dessa conta da minha mãe, a gente fazia a distribuição prioritária, que é o meu salário e o salário dos meus funcionários. Eu tinha funcionários, né? Então eu tinha que pagar todo mundo. Sempre é a prioridade. E claro, pagar os ingredientes, enfim, porque senão não tenho como produzir as encomendas. Então a minha prioridade era essa. A segunda prioridade era pagar as contas essenciais do meu ateliê. Como meu ateliê não era em casa, então o que eu tinha que pagar? Gás, luz, água, porque se eu não pagar isso, aluguel, se eu não pagasse isso, eu não teria onde trabalhar. Então a minha ferramenta de trabalho. Então, prioridade. Aí a gente ia para as dívidas. Aí que eu ia olhar, beleza, paguei tudo e o meu faturamento dava para pagar tudo isso, só que ele estava sendo consumido pelos juros do banco. Então o dinheiro entrava na conta, eu estava lá com 10 mil negativo na conta, mais os empréstimos que caíam todo dia. Tinha um monte de empréstimo, tinha 24 empréstimos, então tinha um no dia 3, outro no dia 5, ia caindo e ia comendo todo o meu dinheiro, então não tinha dinheiro. Então a gente falou assim, vai estourar os empréstimos, esse é o menos importante agora. E aí a gente, estourou o empréstimo. Aí agora é renegociar. Toma tempo, mas você tem uma pessoa para cuidar do teu financeiro. Meu pai ficava 2 a 3 horas por dia no telefone com o banco. Então o teu marido tem que ficar 2 a 3 horas por dia tentando renegociar. Não deixa ir para execução. Porque se for para execução, cara, aí você tá ferrado, tá? Não deixa ir para execução. Então o que você vai fazer? Você vai negociar. Cara, eu quero pagar. Eu tenho boa fé de pagar. Mostra que tem boa fé, atende ligação e tenta negociar. Tem 3 vencidas? Dá um jeito de pagar a mais antiga. Quando der, paga tudo. A maioria das empresas a gente consegue negociar. Ah, mas vai aumentar, vai ter mais juro sobre juro. Às vezes tem mesmo. Mas aí depois você pode até contratar um advogado e brigar na justiça, tá? Para tentar diminuir esses juros, diminuir ou pedir uma indenização se for um juro abusivo demais. Isso aí depois é outra briga. Agora o que a gente tem que fazer é evitar que vá para execução judicial. A segunda coisa que você vai fazer é priorizar limpar teu nome. Então, logo você consiga. Então, tirando dessa conta. Então, o dinheiro vai para uma conta de alguém, um laranja, né? Pode ser da tua filha, por exemplo, que está na faculdade. E o dinheiro vem, paga as contas de casa, paga as suas coisas. E agora vai pagar o restante. Aí você vai mês a mês aliviando e estancando. Não tem jeito de sair da dívida se você não aumentar faturamento. Ponto. E se o teu CMV estiver errado, também não vai dar certo. Então, assim, o que você tem que fazer é verificar se o teu preço está correto e aumentar pontos de venda. O que eu quero dizer com aumentar pontos de venda? Você não pode vender só no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Tem que vender na rua, tem que vender parceria com loja. Agora no Natal funciona muito bem fazer parceria. Tipo, eu vou te pagar 10%. Cara, em vez de pagar 27% para iFood, paga 10% para dona da loja de roupa aí da rua e pede para ela vender teus panetone. Sabe? Tenta encontrar mais meios de entrada de dinheiro, porque aí você vai aumentando. No teu caso não, mas quem mora em cidade grande tá num condomínio. Pô, entra no grupo do condomínio oferta, o grupo de mães da escola, aonde você pode ofertar tráfego pago, no seu caso, não por cidade pequena, mas se você mudar para grande, sim, tráfego pago. Então, quanto mais frentes de entrada eu tiver no mercado, maior a chance de aumentar meu faturamento, porque eu vou ter mais vendas, só que também vai trabalhar mais. Tá? E tá tudo bem, porque eu acho que medo de trabalho você não tem. Eu também nunca tive. Se precisar, a gente faz o que tem que ser feito. Então, o caminho é por aí. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo. E se você é uma confeiteira e tá passando por uma situação assim, quiser me mandar o seu relato no direct, eu posso também trazer para uma análise. E se você quiser uma análise particular, eu também faço
consultorias, consigo analisar seus dados, seus números, traga para mim, me chama no Instagram, a gente avalia para qual caminho que a gente deve seguir e quem sabe a gente marca uma ligação, eu e você, tá bom? Um beijo, muito obrigada, até a próxima.